Bom dia, pessoal. Vamos lá, começando o assunto dessa semana. Na verdade, é uma continuação do assunto da semana anterior. Só para lembrar, semana passada a gente viu o conceito, de temperatura e de calor. Relembrando, temperatura é a grandeza física que determina o estado de agitação das moléculas. Quanto mais moléculas agitadas, maior a temperatura. Se você diminui a temperatura, você diminui o estado de agitação das moléculas. Elas agitam um pouco mais calmamente. E calor é um tipo de energia que provoca a variação de temperatura, energia que passa do corpo quente para o corpo frio, certo? Hoje nós vamos mais específico para a temperatura. A aula hoje é termometria. Como a gente pode ver, uma palavra composta, termo quer dizer temperatura, e metria quer dizer medir. Nós vamos medir a temperatura, tá? Vamos conhecer o aparelhinho que mede a temperatura, que é o termômetro, ok? E a gente vai ver que esse termômetro ele pode ter várias escalas, ele pode ter várias medidas. E é isso que nos interessa, tá? Primeiro, uma curiosidade sobre o termômetro. Ele funciona pelo princípio da dilatação térmica. O que quer dizer isso, princípio da dilatação térmica, hein? O termômetro nada mais é do que um bulbo cheio de um líquido dilatante chamado mercúrio, normalmente é o mercúrio, tá? E quando esse líquido esquenta, ele dilata, ele cresce, ele aumenta. E ele vai subindo num chamado capilar, um tubo bem fininho. E quando ele vai subindo, ele vai marcando númerozinhos maiores, que são essas temperaturas, tá? E esses númerozinhos fazem parte de uma escala que foi criada pelo homem, Teve alguns caras aí, os mais famosos no mundo, são três que criaram três escalas. Um é chamado de Celsius, o outro Fahrenheit e o outro Kelvin. Celsius é a escala mais conhecida aqui no Brasil, também conhecida como centígradas, porque ela tem 100 risquinhos, a escala Celsius, tá? A escala Fahrenheit é mais utilizada nos Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa. E a escala Kelvin é a escala do Sistema Internacional de Unidades. É a escala utilizada pela comunidade científica, pode-se dizer assim. Se você for fazer um TCC que vai usar temperatura, no seu TCC você vai ter que colocar a temperatura na escala Kelvin, ok? Vamos conhecer um pouquinho mais dessas três escalas, a escala Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, aqui nesse desenho. Tentamos desenhar aqui um termômetro, ok? Termômetro, como eu disse, embaixo tem o bulbo, que é um reservatório do líquido dilatante, e conforme ele vai esquentando, ele vai dilatando e subindo aqui, nesse tubinho fininho chamado capilar. Repare que os três termômetros são iguaizinhos, tá? Tanto o Celsius, como o Fahrenheit, como o Kelvin são iguaizinhos. A única diferença deles são os numerozinhos. Olha aqui, o número está aqui, ali, na Fahrenheit é diferente, na Kelvin é diferente. Bom, e quais são esses numerozinhos? Um termômetro, a gente precisa calibrar ele. E para calibrar ele, a gente pega esse termômetro, coloca no local onde tem água e gelo, ou seja, o ponto de fusão da água, o ponto que a água congela. Então esse líquido dilatante vai parar num ponto, normalmente um ponto lá embaixo, porque a temperatura é baixa, E esse ponto escreve-se fusão. É o ponto de fusão, que é esse primeiro vermelhinho aqui embaixo nos três termômetros. O Celsius fala assim, o ponto de fusão da minha escala é o 0. O Fahrenheit, para a minha escala é o 32. E para o Kelvin é 273. Eles estão inventando a sua escala. Qualquer um pode inventar uma escala. Não sei se alguém vai utilizar, mas qualquer um pode inventar. Depois pegaram esse termômetro e colocaram no local onde tem água fervendo, ou seja, o ponto de vaporização da água, o ponto de vapor da água. Logicamente o líquidozinho esquenta, sobe, 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 para no outro ponto lá em cima, esse ponto vermelhinho aqui. Para esse ponto chamado ponto de vapor, o Celsius deu o número 100, o Fahrenheit deu o número 212 e o Kelvin o número 373. E assim eles criaram as suas três escalas. Na verdade, o Kelvin não foi bem assim inventado, tá? Esses dois números do Kelvin aqui, ele foi um pouquinho diferente. Ele descobriu qual seria a menor temperatura possível. Lá embaixo, quando a molécula para de se movimentar, quando a molécula para a sua agitação, e chamou de 0 Kelvin. E aí quando foi comparar com as outras duas, deu esse número aqui, 273 Kelvin para o ponto de vapor, 373 Kelvin para o ponto
Opa, ao contrário, né? 273 para o ponto de gelo e 373 para o ponto de vapor. Outra observaçãozinha, que aqui ó, é 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. O Kelvin não é graus, tá? Kelvin é da escala absoluta, a escala do sistema internacional. Então, o Kelvin é números, ok? Bom, qual é então o nosso problema, hein? Nosso problema é que nós somos acostumados no Brasil na escala Celsius. E se a gente for para o exterior, né? Algum lugar, quem sabe alguém vai estar passear nos Estados Unidos, né? E ele está de encontro lá com a escala Fahrenheit. Será que você vai conseguir entender sobre temperatura? Então, a gente precisa aprender a converter. O grande problema matemático é converter de uma escala para outra. Tá? Tem duas maneiras. Uma é fazer uma regra de 3 simples entre as 3 escalas. Tá? E a outra é uma formulinha. A gente pode fazer essa conversão através da formulinha, que é o que eu vou trabalhar aqui essa semana com vocês. Bom, como eu coloco um exemplozinho aqui, ó. Quando se diz que nos Estados Unidos o termômetro marca 104 graus Fahrenheit, está frio ou está calor? É o que eu disse como os problemas, né, da conversão entre escalas. Se fosse Celsius, você já saberia se está frio ou está calor, né? Mas como está em Fahrenheit, a gente tem que converter. Só a conversão pode responder essa pergunta para a gente. E vamos converter então. Como é que a gente faz para converter de Fahrenheit para Celsius? Vamos usar as formulinhas. Tem aqui 3 formulinhas. Ó. A primeira, essa daqui, ó, ela mostra pra gente a conversão da escala Fahrenheit para a escala Kelvin. A primeira serve para relacionar a escala Fahrenheit a Kelvin. A segunda serve para relacionar a escala Celsius com a escala Fahrenheit, porque está C e F aqui. E a terceira serve para relacionar a escala Celsius com a escala Kelvin. Quer dizer que onde está F é a temperatura da escala Fahrenheit, onde está o Czinho é a temperatura da escala Celsius e onde está o K é a temperatura da escala Kelvin. E para converter basta substituir um valor e calcular o outro, né? Usar os seus conhecimentos matemáticos aí para calcular o outro. Então vamos ver como é que fica. Ó. Quando diz que nos Estados Unidos o termômetro marca 104 graus Fahrenheit, está frio ou está calor? Bom, temos que converter isso, transformar isso em Celsius, que é o nosso padrão. Então nós vamos usar a segunda formulinha lá em cima, ó. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. E como a gente sabe que o F é 104, porque é 104 graus Fahrenheit, no lugar do F nós substituiremos o valor 104 e vamos resolver matematicamente isso. Então vamos para a solução matemática. Substituindo, ó, no lugar do F 104, faço a continha 104 menos 32, aqui ó, que dá 72, certo? Divido 72 por 9, que dá 8, e o 5 que está do outro lado, que está dividindo, passa multiplicando. Então 5 vezes 8, 40. Ou seja, a temperatura de 104 graus Fahrenheit corresponde a 40 graus Celsius. Ó, agora está no nosso padrão. Todo mundo sabe que 40 graus Celsius é calor ou é frio? Está quente? Lógico, né? Está muito quente. Então, conhecendo o nosso padrão de temperatura, podemos perceber que 40 graus Celsius está muito quente. Como temos o costume de falar, faz muito calor. Mas lembrando que essa frase não está de acordo com a definição que nós vimos de calor na semana passada, né? Calor não tem como o corpo ter calor, né? Calor é uma energia que transmite de um corpo para o outro, né? Então, fazer muito calor não tem como, não está correto fisicamente, né? Faz sim uma alta temperatura, 40 graus Celsius, ok? Bom, pessoal, esse é o trabalho essa semana. Aprender a fazer a conversão entre as escalas, tá? Lembrando que são 4 aulas esta semana, tá? 3 aulas durante a semana e uma referente ao sábado letivo, que é um sábado letivo referente à terça-feira, ok? Então, por isso que é mais comprido um pouquinho nossa aula, tem um trabalhinho a mais para vocês aí, tá? O que nós vamos fazer agora, hein? Ó, agora precisamos aprender as temperaturas de uma escala para outra. Ou seja, precisamos aprender a transformar, né, de uma para outra, né? Vamos fazer um treino nos exercícios abaixo, depois realize o teste. Lá na seção Instrumentos de Verificação da Aprendizagem, tem 5 questões testes que vai dar a nota desta semana, ok? Então, pus aqui, ó, 6 exercíciozinhos para vocês fazerem a conversão.
Primeiro, converter 10 graus Fahrenheit, Celsius em Fahrenheit. Segundo, 50 Celsius em Fahrenheit. Exercício 3, 27 graus Celsius em Kelvin. Quarto, 86 graus Fahrenheit em Celsius. Quinto, 303 Kelvin em Celsius. E o sexto, 303 Kelvin em Fahrenheit. Tá? Para lembrar para fazer vou fazer o primeiro aqui, ó. Converter 10 graus Celsius em Fahrenheit. Tá aqui a imagem, aquela minha letrinha linda que vocês são acostumados, né, na lousa. Converter 10 graus Celsius em Fahrenheit. Eu vou voltar lá na matéria, pegar aquela mesma formulinha, aquela que relaciona Celsius com Fahrenheit, tá aqui, ó. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. E esses 10 graus Celsius eu vou substituir no lugar de quem agora, hein? Do C. Então, 10 graus Celsius no lugar do C, e fica 10 sobre 5, F menos 32 sobre 9. Dividindo 10 por 5 dá 2. Do outro lado não mexi, continua F menos 32 sobre 9. Esse 9 está dividindo, vai passar multiplicando para o outro lado. Então 9 vezes 2, 18. Do outro lado ficou F menos 32. O 32 está negativo, vai passar para o outro lado somando, né? Então vai ficar 18 mais 32. E 18 mais 32 dá 50 graus Fahrenheit. Quer dizer que quando o termômetro marca 10 graus Celsius, aquele termômetro que nós somos acostumados, né? Marca 10 graus Celsius. O termômetro Fahrenheit, se você tivesse um termômetro Fahrenheit do lado, ele estaria marcando 50 graus Fahrenheit. Então, quando você ouvir lá nos Estados Unidos ou no Canadá que está 50 graus Fahrenheit, pode ter certeza. Está um friozinho, né? Bem frio para nós. Né? No nosso padrão, 10 graus Celsius é um frio até bem elevado, né? Então, para vocês treinarem, fiquem essas questões aqui. E depois vai lá naquela outra seção, instrumentos de avaliação de verificação da aprendizagem, e faça o teste valendo 10 pontinhos para essa semana. Valeu, pessoal? Qualquer dúvida, lá no fórum, tá? Dúvidas no fórum, na seção Fique Atento. Eu criei um fórum lá toda semana. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar as dúvidas no fórum que eu vou responder para vocês. Um grande abraço, uma boa semana para vocês. Pessoal, bons estudos!